Salve, gente! Olha, desde que eu comecei no nosso canal a trazer fatos e personalidades que nos remetam a algum tipo de orgulho brasileiro, eu queria falar sobre esse cara, que na minha opinião foi um gigante. Mas ele é tão grande, mas tão grande que eu nem sei por onde começar. Então, vamos devagar com a dor. Vamos por partes, começando pelo nome dele. Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador, Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. O nosso Dom Pedro II, nascido a 2 de dezembro do ano da graça de 1825 no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no Império do Brasil. Talvez ele tenha sido o maior brasileiro nascido aqui, não só pelo fato de ter governado durante, 49, quase 50 anos, mas sobretudo pelo que ele batalhou pela identidade do nosso povo, a identidade do povo que ele representava como imperador. Vamos dar um vistaço assim nas coisas da sua vida para a gente perceber que não foi à toa a sua alcunha de o Magnânimo. Desde menino ele foi talhado para ser o sucessor da coroa de seu pai, o Pedro I, que depois de pisar na bola pra cacete, acabou picando a mula para Portugal, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, que já colocou um peso gigante na sua mochilinha, que praticamente não teve infância, mas sim uma dedicação imensa à sua preparação como monarca. Conheceu poucos momentos de alegria e de amigos da sua idade. Suas experiências com as intrigas palacianas e as disputas políticas durante esse período tiveram um grande impacto na formação de seu caráter. O imperador Dom Pedro II tornou-se um homem com forte senso de dever e devoção ao seu país e ao seu povo. Teve a maioridade formalmente decretada para assumir o governo e evitar a desintegração do Império a 23 de julho de 1840, então com 14 anos de idade, tendo deixado ao seu sucessor republicano um país que era uma potência emergente na área internacional, razão que os distingue de todos os seus vizinhos hispano-americanos devido à estabilidade política, especialmente por sua forma de governo, uma funcional monarquia parlamentar constitucional. Saiu vitorioso em 3 conflitos internacionais, a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e a Guerra do Paraguai, sob seu império, e assim prevaleceu em outras disputas internacionais, em tensões domésticas que não foram poucas. Erudito, o imperador estabeleceu uma reputação como um vigoroso patrocinador do conhecimento, da cultura, das ciências. Ele ganhou respeito e admiração de personalidades estudiosos como Graham Bell, Charles Darwin, Victor Hugo, Nietzsche. Foi amigo de Richard Wagner, Louis Pasteur, entre tantos outros. Era um cara que entendia de tudo: antropologia, geografia, geologia, medicina, direito, estudos religiosos, filosofia, teatro, música, astronomia, química, física, poesia, botânica e particularmente adorava tecnologia. Tanto que numa viagem aos Estados Unidos, onde ele foi recebido pelo presidente americano Ulysses Grant, e por onde passou ele deixou uma imagem excepcional, não só pela cultura e educação, mas sobretudo pela simplicidade e a simpatia. E no mesmo período, em 1873, estava acontecendo a primeira exposição mundial dos Estados Unidos na Filadélfia, onde ele se encontrou com 2 grandes figuras da ciência, Thomas Edison e Graham Bell, que tinha acabado de inventar o telefone, mas que ninguém estava dando muita bola para o seu invento, ou seja, estava sendo meio ignorado ali pelos visitantes, até o momento em que apareceu lá no seu estande o nosso Dom Pedro, que ficou interessado e fez um teste com ele, não é? Em salas separadas. Quando ele ouviu a voz do Graham Bell do outro lado, ele proferiu a célebre frase: "Meu Deus, isso fala!" Bom, imagina que um invento que ia mudar os destinos do planeta, não é? O Dom Pedro deu um boost lá no Graham Bell. Ele ficou tão maravilhado que o Brasil foi o 2º país a ter telefones no mundo, no Rio de Janeiro e em Petrópolis, oferecido pelo próprio inventor. Aliás, essa viagem aos Estados Unidos foi tão bem sucedida que no ano seguinte rolaram as eleições para presidente e um gaiato colocou no jornal local que o Pedro II era candidato. Vocês podem não acreditar, mas ele teve 4.000 votos só na Pensilvânia.
E olha que ele rodava, viu? Ele foi pela Europa toda, além do básico ali, né? Ele foi para Dinamarca, Suécia, Finlândia, Rússia, Egito, Grécia, Império Otomano e tal. E ele, às vezes, para fugir do protocolo imperial, ele viajava pelo pseudônimo de Pedro de Alcântara e aproveitava a satisfação de andar por ali como uma pessoa comum, pois naquela época não tinha o Instagram. Aliás, falando nisso, ele foi o primeiro fotógrafo brasileiro quando ele adquiriu uma câmera, um daguerreótipo, em março de 1840. Criou um laboratório fotográfico em São Cristóvão, outro de química, outro de física. Fez também um observatório astronômico no Paço. Olha que cara danado. Incentivador das artes, da cultura, da literatura, da ciência, Pedro II cedo percebeu que tinha oportunidade de usar o seu conhecimento, né, que ele havia acumulado, para um uso prático para o benefício do Brasil. O imperador considerava a educação como de importância nacional, e ele mesmo era o exemplo do valor do aprendizado, né? Ele comentou um dia que se não fosse imperador, ele gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar jovens mentes a preparar os homens de amanhã. Foi membro da Royal Society, Academia de Ciências da Rússia, das Reais Academias de Ciência de Artes da Bélgica, da Sociedade Geográfica Americana. Em 1875 foi eleito membro da Académie de Sciences Française, uma honra dada anteriormente somente a dois outros chefes de Estado, Pedro o Grande e Napoleão Bonaparte. Pedro II trocou cartas com cientistas, filósofos, músicos e outros intelectuais e muitos desses seus correspondentes se tornaram amigos íntimos durante a vida. Mas lá pelas tantas, a monarquia foi perdendo sua sustentação política e os grandes grupos que atuavam, não é, nessa frente, com formas contra essa forma de governo, né, os republicanos incitados pelo novo modelo, sobretudo os militares, e deram um golpe. E o Marechal Deodoro da Fonseca, adoentado inclusive, né, ele foi retirado da sua casa e levado trôpego sobre a sela de um cavalo para o quartel-general do Exército. E a República foi proclamada por José do Patrocínio no dia 15 de novembro de 1889. Pedro II, que estava em Petrópolis, não é, pensou que ele poderia resolver essa situação, quando ele voltasse para o Rio de Janeiro. Contudo, em 16 de novembro, ele recebeu um informe de que sua família deveria abandonar o Brasil em até 24 horas. Na madrugada do dia 17 de novembro, Dom Pedro II e sua família embarcavam em direção a Portugal. Houve resistência monarquista muito significante após a queda do Império, não é? O qual foi sempre muito reprimida. Distúrbios contra o golpe ocorreram, assim como batalhas entre monarquistas do exército contra as milícias republicanas. O novo regime suprimiu com rápida brutalidade e total desdenho por todas as liberdades civis e a tentativa de criar qualquer partido ou de publicar jornais monarquistas. Curioso, não é? Como a história se repete. Dom Pedro II não permitiu nenhuma medida contra a sua remoção e não apoiou qualquer tentativa de restauração da monarquia por meio de uma guerra. O imperador, deposto, passou os seus últimos 2 anos de vida no exílio na Europa e nunca mais retornou ao Brasil. Faleceu de pneumonia na França em 5 de dezembro de 1891. Enquanto preparavam o seu corpo para o funeral, um pacote lacrado foi encontrado no quarto com uma mensagem escrita de próprio punho pelo imperador. É terra do meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora da minha pátria. O pacote continha terra de todas as províncias brasileiras. Algumas décadas depois de sua morte, sua reputação foi restaurada e os restos mortais dele foram trazidos de volta para o Brasil em meio a grandes celebrações. Que esse brasileiro de 1,90 m de altura, olhos azuis, uma barba branca vasta, que falava várias línguas, inclusive árabe, sânscrito, tupi, e que foi uma das maiores figuras da nossa história, nessa pequena lembrança aqui no nosso canal, que é muito pouco para reverenciarmos sua existência e sua luta para defender a identidade, a unidade do país e do povo, seja um estímulo para você que acompanha o nosso canal, poder refletir um pouco sobre quem somos nós. Ah, meu Deus. Viva Dom Pedro II, esse grande brasileiro. Para vocês, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Até semana que vem, aqui no nosso canal, Nelson Freitas Oficial. Até lá.